Bom dia pessoal. Hoje aqui vamos com a segunda parte do tutorial de FIBO. Então, na primeira parte eu falei sobre retração, hoje eu vou falar sobre projeção. E a ideia é disponibilizar uma série de módulos para a gente compilar tudo isso no final e deixar como um curso aí gratuito, disponível, um curso bem básico aí sobre FIBO na XTH para os usuários do fórum XTH. Então a ideia é tornar isso aqui disponível gratuitamente no futuro como uma série de módulos. A gente está bem no comecinho, está no segundo módulo, mas vamos ver se a ideia vinga para o futuro. Vai depender sempre do feedback de vocês. O pessoal gostou bastante do primeiro, então acredito que a gente vai dar continuidade a esse projeto. Então, a ideia basicamente é a seguinte. Eu vou mostrar para vocês duas formas de traçar, uma forma manual e uma forma automática, de traçar essa projeção. Primeiro, diferentemente da retração, que a gente só precisava de 2 pontos no gráfico, para projeção de fibra a gente sempre vai utilizar 3 pontos. Então, sempre uma mínima, um fundo, no caso uma tendência altista, né? Uma mínima, uma máxima e uma mínima nesse ponto. Se fosse uma caso de uma tendência baixista, é só inverter, que funciona da mesma forma. Então eu peguei esse fundo aqui, que é um fundo de razoável confiabilidade, fundo bastante confiável, que a gente tem um padrão de estrela da manhã com all-in de bandas de Bollinger, nessa faixa de 35 mil pontos. E depois peguei esse topo aqui, também um Harami baixista, com alt-in, padrão bastante confiável aqui, por volta de 54, 55 mil pontos também. Então, esses são os dois primeiros pontos. E um terceiro ponto é importante que seja um fundo, no caso da tendência altista, um fundo ascendente em relação ao primeiro, um fundo acima do primeiro fundo selecionado. Qual que é a ideia? A ideia é utilizar os dois primeiros pontos aqui como a amplitude, como referência para a amplitude da projeção de fibra que a gente vai fazer. Então, como assim? Você pega essa altura aqui, a distância entre as duas linhas horizontais. Quais linhas horizontais? As que definem fundo e topo. Então, pega as máximas e mínimas, vê qual que é a separação entre elas. Por volta de 20 mil pontos, a gente pode pegar aproximadamente aqui. Então, considerou essa aproximação aqui por volta de 20 mil pontos. Vou pegar o meu terceiro ponto e traçar a projeção a partir do terceiro ponto. Então, é como se daqui, dessa parte aqui, que eu estou mostrando aqui, onde está a seta verde, para frente eu não tivesse o gráfico. Então, eu vou utilizar só os 3 pontos que estão daqui para trás. Então, daqui para frente, eu vou tentar prever, entre aspas, aí, o futuro, no sentido de tentar descobrir quais possíveis resistências o papel, ou o índice nesse caso, vai ter no futuro, baseado nas relações de fibra. Como que eu vou fazer isso então? Então, primeiro, vamos pegar a projeção de fibra manual. Então, peguei esses dois pontos aqui, já vi. Só vou usar eles para ver essa distância. Então, a distância, esse delta aqui, é mais ou menos, é como se fosse um triângulo retângulo aqui nesse ponto, você teria a altura desse triângulo retângulo aqui. Então, você tem uma altura de mais ou menos 20 mil pontos. Eu vou pegar no terceiro ponto a mínima dele e traçar uma projeção de FIBO de mais ou menos 20 mil pontos, que foi essa altura aqui. Deixa eu pegar aqui, achei. Então você pega a mínima desse ponto aqui e traça uma projeção de mais ou menos 20 mil pontos. Aí você tem, por exemplo, por volta de 48 até 68, 67,5, você tem essa projeção. Olhando assim, você vai falar, mas você parou aqui porque tá formando um topo duplo nessa região, então lógico que vai dar certo o FIBO, porque você colocou onde você quis a projeção. Eu vou mostrar de forma automática para mostrar que esse negócio é bom mesmo, parece um acúmulo de tanto que dá certo. Assim parece meio acochambrado, no sentido que parece que eu forcei a barra para chegar lá, mas eu vou botar na forma automática para não ter falha, para mostrar para vocês que funciona mesmo. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte. Então, desse ponto, dessa seta verde para frente, eu não tenho o gráfico. Então, você vai pegar... Cadê? Você vai pegar a forma automática de projeção de fio. Peguei aqui. Você só vai indicar para sua ferramenta, no caso estou usando o Profit aqui, os 3 pontos que você selecionou. Então, você vai pegar esse ponto, primeiro ponto. Opa, peraí que foi um pouquinho demais. Não peguei exatamente na mínima. Aqui, pronto. Peguei na mínima desse ponto aqui. Você pega na máxima do segundo topo e depois vai lá, traça na mínima do terceiro topo. Então você só vai indicar quais são os 3 pontos que você selecionou. Lembra que daqui para frente, da seta verde para frente, a gente não tinha nada. Olha onde foi parar o 100% da projeção de fibra. Automaticamente, eu não forcei a barra nada. Peguei exatamente as mínimas e máximas dos topos selecionados e onde foi parar a projeção de fibra. Quer dizer o quê? Olha que interessante, eu vou até dar um zoom aqui para mostrar para vocês.
Então olha que interessante, você tem essa segunda projeção de FIBO aqui, que seria os 50%. O ativo fez, nesse caso o índice imóvel, ele fez um topo exatamente nessa região, não conseguiu fechar acima, corrigiu até a primeira projeção de FIBO, nesse ponto aqui, fez fundo até a primeira projeção, rompeu, aí lá na terceira projeção, ele rompeu, fez um flashback com o fundo novamente, então o momento da compra foi no flashback da projeção, e depois rompeu novamente, aí fez fundo, confirmou, e foi testar milimetricamente aqui os 100% da projeção de FIBO, e agora a situação do Ibov é mais ou menos a seguinte, que ele está armando um topo duplo em cima do 100% dessa projeção de FIBO aqui, que é uma projeção muito importante. Para que você utiliza essa ferramenta? Tem duas formas de você utilizar. Primeiro, você pode utilizar dessa forma aqui, esperar um padrão de fundo formado sobre uma projeção anterior. Então, uma vez que testou a segunda projeção de FIBO, você espera um padrão de fundo formado sobre a primeira projeção para entrar na compra. Essa é uma forma. Ou a segunda forma é para realização de lucro, para gain, que é essa forma que eu geralmente mais uso. Como assim? Você comprou aqui, vamos supor, nessa formação de fundo. Formou esse fundo aqui tinha um harame meio mal configurado. Aqui vamos supor que você entrou no dia seguinte, que ele botou um candle mais confiável, um Arubuzu aqui de alta. Você entrou nesse dia e quer saber onde sair. Você pode usar a projeção de FIBO para determinar o ponto de saída. Nesse caso, o ponto de saída seria por volta de 68 mil pontos, que seria o 100% da projeção de FIBO. Então, bateu ali, você executa o seu gain, já está fora do trade, e depois mesmo que rompesse, vamos supor que você comprou nesse ponto aqui, nesse fundo, ele foi lá e testou a projeção e continuou subindo. Não tem problema, continuou subindo, azar, eu entro na próxima oportunidade que der, é importante que eu já embolsei o lucro aqui, que nesse caso teria sido de mais ou menos 2.000 pontos, e operando no índice futuro, uma pernadinha de 2.000 pontos, é uma quantidade de dinheiro razoável, porque a gente opera sempre mais alavancado. Então, essa é a ideia de projeção de FIBO, espero que vocês tenham entendido, gostado aí, e depois eu aguardo feedback de vocês e ideias para as próximas. Eu tenho algumas ideias para as próximas ferramentas de FIBO que a gente vai usar, algumas que eu utilizo, mas essa com certeza é uma das mais importantes. Depois, quem sabe no próximo vídeo eu faço um caso específico, por exemplo, como a gente pode utilizar essas ferramentas para figura de projeção, tipo triângulo autista, W, esse tipo de coisa. Como a gente pode usar a ferramenta projeção de FIBO para isso. Bom, pessoal, por hoje é isso e até mais.